Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, das nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus caros amigos que acompanham o canal aqui do professor Felipe Abreu. Agradeço para vocês pela audiência do nosso último vídeo. Sempre lembrando que você pode deixar seu comentário, sua dúvida, eu irei responder, leio todos os comentários e respondo todas as dúvidas que vocês tiverem mandado para nós. Considere deixar uma contribuição no Pix para que a gente continue com o nosso apostolado. Caso não puder, eu conto com a sua audiência, é mais valioso que qualquer dinheiro, né? A sua audiência aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dos outros 2 vídeos. Nós estamos aqui seguindo os estudos sobre a universidade, certo? E nós vamos falar agora sobre a vida acadêmica, né? Vida acadêmica. Como que continuação direta, sabe? Todos aqui esses vídeos são inspirados aqui na obra que nós estamos lendo na íntegra do professor Thomas Woods, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Então, vida acadêmica. Como que era a vida na universidade? Né? Se você fosse um estudante medieval, o que você ia fazer? Como que seria a sua vida dentro da universidade? Né? E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Vamos estudar tudo isso a partir de agora. Página 68. A distinção que hoje fazemos entre os estudos da graduação e os de pós-graduação seguiam mais ou menos os padrões de hoje. E também, como hoje, algumas universidades eram especialmente conhecidas pelo seu alto nível em determinadas áreas. Assim, Bolonha tornou-se famosa pelo seu curso de Direitos, e Paris, Teologia e Artes. Olha só, o jeito que a universidade age hoje. Tem o curso de graduação, você se forma numa disciplina. Aí tem o curso de pós-graduação, que você se especializa numa disciplina, se torna mestre, doutor ou especialista. Isso não é uma invenção dos nossos tempos modernos, isso aqui é uma invenção da universidade medieval, que vai dando gradações para os alunos. Os alunos que são de graduação, eles têm certos atributos e privilégios, mas quem tem pós-graduação tem mais atributos e privilégios e mais acesso a melhores empregos, né? Então não é muito diferente dos dias de hoje, certo? Não é muito diferente dos dias de hoje. O que diferencia no dia de hoje é que hoje nós estudamos apenas para se inserir no mercado de trabalho. Na Idade Média, além disso, também isso, tem uma genuína preocupação pela busca da verdade, né? Os estudantes, eles estudam buscando em primeiro lugar a verdade e, por consequência, garantem boas colocações no mercado de trabalho da época, na sociedade da época. Muitos gostam de estudar para obter prestígio, né? Prestígio político, prestígio social. Então vamos lá. Algumas universidades elas eram conhecidas, umas por serem especialistas em algumas áreas em específico. Por exemplo, todo mundo fala hoje da Universidade de Harvard, que lá é a melhor universidade em muitos aspectos. Mas existem universidades que são boas em um curso em específico, ainda hoje. Por exemplo, se eu vou estudar, fazer um mestrado em Idade Média aqui no Brasil, não é todas as universidades que têm esse mestrado. Às vezes é uma no Rio de Janeiro, às vezes é uma em Campinas, porque elas têm professores especialistas lá. A mesma coisa aqui. Por exemplo, Bolonha, lá na Itália, era o lugar dos advogados, dos alunos de direito. Paris era o lugar por excelência para aqueles que queriam se tornar
professores padres, porque ali vocês estudavam a filosofia e artes naturais e teologia. Então, quem era da vida religiosa seguia ali na Universidade de Paris, mas não só quem é da vida religiosa, todo mundo quer estudar teologia com os melhores, vá até Paris, certo? E ali os estudantes procuravam seus mestres. O graduando ou artista, isto é, o estudante das artes liberais, assistia às conferências, participava dos debates, que eventualmente se organizavam nas aulas, e assistia aos que eram entabulados por outros. As preleções versavam geralmente sobre textos importantes, muitas vezes dos clássicos da antiguidade. Além dos comentários sobre esses textos, os professores passavam a incluir gradualmente uma série de questões que deveriam ser resolvidas pelo recurso ao pensamento lógico. Com o tempo, a análise dessas questões substituiu basicamente os comentários de textos. Esta foi a origem do método escolástico de argumentação, por meio da discussão de argumentos contrapostos, o tal como encontramos na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então, o que se aprendia dentro de uma sala de aula? Bom, primeiro, esqueça o conceito de sala de aula que você tem hoje. Um quadro negro ou branco, né, onde o professor passa anotações. Não. A aula ela era em torno do professor. O professor era o mestre. Certo? O professor ele tinha a luz do conhecimento. É daí que vem a palavra aluno. Aluno é aquele que assistia a aula. Aluno significa alumine, quer dizer sem luz. Né? Não tem luz. E quem é que tem a luz? O professor. Então o aluno está lá para receber a luz do professor. Certo? Então, os alunos eles participavam ativamente das aulas. Davam suas opiniões, debatiam, participavam de conferências. Mas daqui temos que entender que, assim como hoje nós temos os livros didáticos, nessa época não tinha livro didático. Você tinha um texto de Aristóteles que o professor lia e comentava. Às vezes só o professor tinha um livro, então quando o professor estava lendo e comentando, você estava lá tomando nota com uma pena, tá? Não tinha caneta, não tinha computador, você tinha uma pena e tinta e um papel, um pergaminho, e você tinha que ir escrevendo ali as suas anotações. E os professores da Idade Média começaram a ter o costume de contrapor, colocar uma questão sobre o que está sendo estudado, e ao colocar a questão sobre o que está sendo estudado, o que vai acontecer? Os alunos eles irão debater sobre aquele tema, a favor ou contra. E isso, com o tempo, vai passar a substituir o comentário sobre os livros, ou seja, os livros que vão ser estudados na sala de aula, eles vão servir para uma coisa, para levantar questões. E essas questões vão ser defendidas ou refutadas. E quem vai fazer esse debate vai ser aluno versus alunos, né? A famosa rinha de aluno, né? E quando o professor está dando aula, um aluno discorda do outro, é aí que o professor gosta mesmo, né? De ver os alunos pensando, debatendo. E na Idade Média, isso era premissa. E assim nós encontramos o método da escolástica, né? O método da disputatio, onde os alunos disputavam a favor ou contra uma solução. E como que funcionava esse método escolástico de estudo que fez com que surgisse, eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo, obras como a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, é toda feita através desse método de disputa, né? É toda feita através desse método de disputa. E isso é sensacional, isso é extraordinário. Depois eu vou pegar aqui a Suma Teológica para vocês para dar um exemplo. Para dar um exemplo para vocês de como podemos ver na prática essa estrutura, certo? Então, vamos lá, continuando a leitura de Thomas Woods, que diz assim:
O mestre designava os alunos para defenderem aspectos contrários de uma questão. Quando acabava a interação entre as partes, cabia ao professor definir ou resolver a questão para obter o diploma de bacharel em artes, ou o aluno deveria resolver satisfatoriamente uma questão perante os examinadores, depois de provar naturalmente que possuía a preparação adequada para adequada e que estava apto para ser avaliado. Essa ênfase na argumentação meticulosa, na exploração de um caso, um exemplo, pela discussão de cada um dos seus aspectos, com argumentos racionais, soa como o oposto daquilo que se costuma associar à vida intelectual do homem medieval. Era assim que funcionava o processo para a obtenção de um diploma. Então, vamos dizer que o professor está dando uma aula sobre teologia, certo? E o pessoal está falando da Santíssima Trindade, por exemplo. Aí começa a falar sobre a pessoa do Pai da Santíssima Trindade. Aí o professor está lá dando a aula e ele começa a perguntar. Ele vai falar, por exemplo, alunos, será que compete ao Pai ser princípio do Filho e do Espírito Santo? Será que o Pai ele é o princípio do Filho e do Espírito Santo? Será que na Trindade Santa, por exemplo, Deus ele vem primeiro do que o Filho e o Espírito do que o Filho e o Espírito Santo? Uma questão teológica difícil. Mas aí você vai ter argumentos e o professor vai você tem uma opinião, mas o professor vai apontar para você e fala ao contrário do que você pensa. Vamos ver se você sabe pensar logicamente. Vamos ver se você consegue defender aquilo que você não acredita. E vai falar para outros alunos. Defende aquilo que o outro está dizendo. Se o outro diz A, você vai ter que defender B. Certo? E, por exemplo, aqui você vai ter uma estrutura de os adversários, ou seja, aqueles que vão falar contrário à proposição. Qual é a proposição de exemplo aqui? Se compete ao Pai ser princípio do Filho e do Espírito Santo. Aí um aluno vai falar, pois o princípio e causa se identificam segundo diz Aristóteles. Ora, não dizemos que o Pai é causa do Filho, logo não devemos dizer que é deste o princípio. Então ele está dizendo assim, não compete ele está dizendo concordando com a causa aqui, se compete ao Pai ser princípio do Espírito Santo. Aí vai ter outras duas objeções, e depois vai ter um tópico chamado solução, onde quem defender a favor vai dizer o seguinte: o nome do princípio significa aquilo que de alguma coisa procede, pois damos tal nome a tudo aquilo que alguma coisa de qualquer modo se procede. Inversamente, donde como o Pai procede do outro, resulta que o Pai é o princípio. Então, aqui chega-se à conclusão que o Pai é princípio do Filho e do Espírito Santo. E aqui, depois, o professor vai pegar essas duas coisas e vai dar a solução da questão. Vai dizer o que é a resposta dessa questão. Eu não estou aprofundando aqui, porque eu peguei uma questão aleatória da Suma Teológica. Mas a Suma Teológica toda são notas de aula. Então, tudo isso aqui, Tomás de Aquino, enquanto ele estava ali dando aula, ele colocava os alunos para debater e depois ele dava a solução do caso. Os estudantes de artes tinham que, diante de uma banca, demonstrar o seu conhecimento, e para quem fez o TCC, sabe que é assim que funciona, né? Um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma defesa de doutorado. Você estuda, você demonstra o seu conhecimento diante de uma banca que vai avaliar se você sabe ou não. Então, é assim que funciona, até hoje, certo? E olha só, assim era o ensino medieval. E o pessoal fala, no ensino medieval os alunos ficavam lá bitolados e o professor falava lavando a cabeça de todo mundo, falando que tudo era trevas. Não, viu? Na Idade Média, os alunos eles debatiam em alto nível com os professores. Discordavam de professores. Tinha vezes que dava até treta entre aluno e professor. E tá tudo certo.
Tá tudo certo. Muitos desses alunos vão se tornar professores para refutar os seus antigos professores, e é assim até hoje. Então, o ensino universitário por excelência sempre foi crítico, sempre foi de debate, sempre foi de mente aberta e sempre teve muita treta. Muita treta. Então, os alunos ficavam debatendo com outros alunos e o professor dava a solução. Apesar de ter a treta, uma vez que você está em sala de aula, quando o professor vai dar a opinião dele, na sala de aula, a opinião do professor é que vale mais. Certo? Mesmo, se você discorda, vira tu, professor, e discorda dele no mesmo nível. É assim que funciona na Idade Média. Uma vez que o examinado dirimia satisfatoriamente a questão, era-lhe conferido o diploma de bacharel em artes. O processo levava normalmente 4 ou 5 anos. Chegado a esse ponto, o estudante podia simplesmente dar por terminada a sua formação, como faz hoje em dia a maior parte dos bacharéis, e sair em busca de um trabalho remunerado, até mesmo como professor em alguma das escolas menores da Europa. Ou decidir continuar seus estudos e obter um diploma de pós-graduação, o que lhe conferiu o título de mestre e o direito de lecionar em uma universidade. Então, você se formou em alguma das disciplinas, você vai procurar seu emprego. Não é hoje, é exatamente hoje, as pessoas vão para a universidade, se formam e depois vão buscar um emprego. Algumas querem algumas querem se aprofundar. Por exemplo, quem fez só o curso de bacharel poderia dar aula numa escolinha pequena de paróquia. Mas você quer ser mestre universitário, você tem que fazer o mestrado, você tem que fazer a pós-graduação. Né? Então, para quem quer se ter melhor colocação no mercado de trabalho hoje, você não tem que fazer a pós-graduação? A mesma coisa na Idade Média, a mesmíssima coisa. E olha o quanto que você tem que estudar. 5 anos para ser bacharel, outros 3, 4 anos para ser mestre, 8 anos, 10, 15 anos da sua vida estudando. Aí tem um pessoal que fala que isso é a idade das trevas, hein? Se a idade das trevas você está estudando tanto, imagina a idade da luz, certo? É difícil determinar o intervalo de tempo exato que costumava transcorrer entre a obtenção da licenciatura e a do mestrado, mas estima-se razoável que oscilava entre 6 meses e 3 anos. Sabe-se de um candidato que, certamente por ter lido todos os livros requeridos, recebeu os 2 diplomas em um mesmo dia, certo? Então você poderia fazer um mestrado de 6 meses até ter 3 anos, dependendo, e você lia todos os livros, você poderia ganhar até 2 títulos em um único curso, certo? Porque você estudava mais de um assunto. Página 70, contrariando a impressão geral de que as pesquisas estavam impregnadas de pressupostos teológicos, os estudiosos medievais tinham em grande respeito a autonomia de tudo quanto se referisse à filosofia natural, um ramo que se ocupava de estudar o funcionamento do mundo físico, particularmente as mudanças e o movimento desse mundo, procurando explicações naturais para os fenômenos da natureza. Esses pesquisadores mantinham seus estudos ligados à margem da teologia, como escreve Edward Grant em Deus e a Razão na Idade Média, sua obra. Exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir a teologia em termos de fé na filosofia natural. Então, estuda-se aqui a filosofia natural, que é a filosofia de Platão, filosofia de Aristóteles, que tenta explicar por que as coisas acontecem no mundo de maneira racional. Isso a gente é um retorno às ideias da Grécia Antiga. Não um retorno, porque essas ideias nunca foram embora. O pessoal fala que no século XV veio a Renascença, que a cultura grega e romana ressurgiu depois de 1000 anos de trevas. Quem diz isso é burro, é ignorante, porque os estudos da Grécia, os estudos de Roma, nunca deixaram de ser feitos. Nunca deixaram de ser feitos na Idade Média. E a filosofia natural, a metafísica, o estudo do ser enquanto ser, o estudo do movimento das coisas, o estudo da física, né? Ele sempre foi um objeto de preocupação na Idade Média. E a diferença é que todos esses estudos estão à margem da teologia. Esses estudos eles devem se complementar com a teologia. Mas, por exemplo, exigia-se de um estudante de filosofia natural na Idade Média
que não usasse argumentos da Bíblia, argumentos de religião, para resolver problemas que têm que ser resolvidos pela razão, certo? E assim, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, partindo do estudo da natureza e o estudo de Aristóteles da causa, das causas do ato e da potência, conseguiu chegar à demonstração de que Deus ele existe sem usar nenhum argumento teológico. Se você quiser entender, vá lá. Eu tenho uma outra playlist chamada Catequese de Adultos, tem uma aula lá, aula 2 ou 3, você vai lá na playlist Catequese de Adultos, tem um vídeo que eu falo das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, né? Eu vou ver se eu me lembro, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem como que Santo Tomás de Aquino prova que Deus existe, sem usar nenhum argumento bíblico, só usando a questão da razão. E dá para fazer isso, né? Porque Deus ele criou leis e ele se deixa identificar pelas próprias leis naturais que ele criou. Isso é muito legal, isso é muito interessante. A esse respeito, pela autonomia da filosofia natural, página 71 já aí, pessoal. Em relação à teologia, também se observa entre os teólogos que escreviam sobre as ciências físicas. Um irmão dominicano pediu a Alberto Magno, o mestre de São Tomás de Aquino, que escrevesse um livro de física que pudesse ajudar a entender as obras de física de Aristóteles. Temendo que esperassem um trabalho entremeado de ideias teológicas, Alberto Magno rejeitou antecipadamente a ideia, esclarecendo que as ideias teológicas pertenciam aos tratados de teologia, não de física. O estudo da lógica na Idade Média fornece mais um testemunho do compromisso com o pensamento racional da época. Através de solo dos cursos de lógica, escreve Grant, os estudantes medievais eram instruídos acerca das sutilezas da linguagem e das armadilhas da argumentação. Daí, grande peso que se dava à importância e à utilidade da razão na educação universitária. Edith Silla, uma especialista em filosofia natural, lógica e teologia dos séculos XIII e XIV, escreve que deveríamos maravilhar-nos com o nível de sofisticação lógica com que com certeza atingiram as universidades de Oxford no século XIV. Então o pessoal estudava filosofia, física, o pessoal estudava lógica. Não existe na universidade medieval aquilo que o pessoal fala da Idade Média. Quem falar de ciência vai ser condenado, quem ficar falando essas coisas que estranhas à religião vai ser condenado, vai ser queimado. Isso. Então era para queimar todo mundo na universidade, porque a pessoa estudava filosofia, estudava física, estudava ciência, estudava lógica, argumentava racionalmente, certo? Então por que ninguém foi queimado? Pela lógica, porque o pessoal não entende nada de Idade Média e fala besteira. E aqui o que nós temos? Nós temos simplesmente essa maravilha chamada Universidade Medieval, que era um lugar de pensamento amplo e aberto, né, onde você poderia argumentar de uma maneira lógica e racional, e você não misturava de jeito nenhum teologia com filosofia, no sentido de que a teologia tinha a sua ciência, a filosofia também tinha a sua ciência. É claro que Tomás de Aquino vai unir teologia com filosofia, fé e razão, né, de maneira mais única em relação aos seus predecessores, mas mesmo assim ele vai respeitar os espaços da filosofia e da teologia. Então, São Tomás de Aquino a gente pode dizer o seguinte sobre o pensamento da Universidade Medieval: a fé e a razão são irmãs, né? Teologia e filosofia são irmãs, porque ambas são filhas do mesmo Criador, que é Deus, né? Deus criou a fé e a razão, e ambas levam ao mesmo objeto de conhecimento. O que a fé e a razão buscam? A verdade. A fé e a razão buscam a mesma coisa, chegar ao conhecimento da verdade. Só que por métodos diferentes, por caminhos diferentes, certo? Então, finalizando a página 71 e entrando na página 72, naturalmente os mestres guiavam-se por Aristóteles, um gênio da lógica, mas também compunha os seus próprios textos de lógica.
Quem escreveu o mais famoso deles? Um futuro Papa, Pedro de Espanha, o Papa João XXI, na década de 1230. Por centenas de anos, a Summa Logicales serviu de texto base, e lá pelo século XVII já tinha atingido 166 edições. Então, estudar na Idade Média, você tem um estudo rigoroso, um estudo de lógica, um estudo sobre filosofia, um estudo mais aprofundado e científico, né, com método. Não é o pessoal pensar Idade Média, Idade das Trevas, ninguém aprendia nada, só lia textos que a igreja controlava a mente de todo mundo. Se fosse assim, a universidade não existiria. Então o pessoal fala muita besteira sobre a Idade Média, e só quem lê livros de historiadores sérios como Thomas Woods consegue ver que existe uma outra questão nessa história, uma história que não é contada, né? Tem uma obra aqui do professor Felipe Aquino, aqui na minha estante de livros, e o nome dessa obra é Uma História que Não é Contada, né? Que cita bastante esse livro a propósito, né? Que fala tudo que a Igreja Católica fez para o desenvolvimento da cultura e da educação, tudo que a Igreja Católica faz até hoje, né? Que não é contado por ninguém. Muito bem, por hoje nós ficamos por aqui. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Considere ajudar o canal com Pix aqui na descrição. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.